Boa noite. Dando continuidade à série O que os gregos criaram e fundaram, Pitágoras de Samos traz do Egito, séculos VI e V a.C., o teorema do triângulo de lados 3, 4 e 5. Demonstra-o e divulga-o, denominado de Teorema de Pitágoras. Na verdade, este teorema não foi descoberto por Pitágoras. O contato que ele tivera no Egito Antigo com os sacerdotes, ele pôde ter a oportunidade de aprender e levar para a Grécia Antiga. Ao chegar lá, ele pôde divulgar, fazendo com que essa teoria ficasse conhecida como Teorema de Pitágoras. A criação dos gregos, a correção do pensamento com Aristóteles, dentro da lógica. Aristóteles construiu a terminologia da ciência moderna, que todos nós usufruímos dela. Foram termos criados pelo filósofo. Forma, faculdade, meio, máxima, premissa maior, categoria, energia, realidade, motivo, fim, princípio, metafísica, entelequia, que é ter sua finalidade dentro de si, entre muitos outros termos criados pelo filósofo. Aristóteles criou a ciência. Ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas, ou corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Aristóteles criou o silogismo. Através de premissas, chega-se ao conhecimento do novo. Com a apresentação dos postulados conhecidos, atinge-se os teoremas. O que quer dizer isso? Todos nós trazemos conhecimentos já adquiridos. Até mesmo quando criança, a criança já sabe, já tem conhecimentos adquiridos. Quando ela vai aprender algo novo, esse algo dentro da lógica que é o novo, esse conhecimento novo, ele não está solto, ele não vem do nada. Ele vem calcado, baseado, alicerçado nos conhecimentos anteriores. Por isso que são os postulados, chega-se aos teoremas. Foram os primeiros artistas realistas da história da escultura. Retratos de pessoas ilustres e imperadores do período helenístico-romano e posterior. Criação dos gregos, o gênero literário, o diálogo através de Platão. Os gregos fazem e produzem nos seus templos refinamentos arquitetônicos, século V a.C. Muitos deles estão aqui descritos no livro Arquitetura Clássica na Arte da Grécia Antiga. Essas correções das ilusões óticas produzidas nos templos através do aumento ou diminuição de algumas dimensões. Apenas alguns centímetros eram utilizados para fazer com que não houvesse deformação no momento em que o observador estivesse vendo a obra no todo ou em alguns detalhes do templo. Com a exportação das cerâmicas pintadas, igualmente, exportavam a cultura da mitologia no teatro e da vida clássica. A exportação de cerâmicas da Grécia Antiga e também dos conteúdos que iam vinho, azeite, azeitona, passas e muitos outros produtos levavam toda essa beleza da arte grega através da estética, do volume das cerâmicas e da beleza das pinturas que os ceramistas utilizavam para adornar, para embelezar a obra final. A isonomia, criação dos gregos, a igualdade perante a lei, através de Clístenes, o ateniense, século VI a.C. A regulamentação do comércio e navegação internacionais, em Rhodes, pertence à época helenística. Téspis, da Ática, Icária,
poeta trágico, 534 a.C. No teatro, inventou a figura do primeiro ator, o uso de versos falados e não mais cantados, além do uso de máscaras. Ésquilo de Eleusis, poeta trágico, inventou o segundo ator, dando impulso decisivo ao diálogo, e que Sófocles de Colonos, Atenas, acrescentou um terceiro ator. As máscaras de teatro, com elas, garantia-se a identidade da personagem dramática, e não o rosto do intérprete, que podia nem ter o mesmo sexo. A máscara tinha o valor de acentuar os traços do rosto de forma que se pudessem distingui-los de longe. A poetisa Safo de Lesbos, 625-577 a.C., criou ritmos e métricas novas, em especial a estrofe sáfica. Hipócrates de Cós, 460-377 a.C., sacerdote do santuário de Esculápio, definiu o método de observação sobre o qual se baseia o diagnóstico médico. Todos os sofistas procuravam respostas plausíveis para problemas incômodos. Os seus principais assuntos de interesse eram as questões políticas e sociais, portanto, merecedores de serem chamados de pais da sociologia e da ciência política. O advogado, a formação do cidadão que advogava pelo outro, quando o acusado não desejava se defender. Criação dos gregos. A espiral de Arquimedes de Siracusa, usada para a elevação do nível de águas, vencendo desníveis da topografia natural. A primeira Constituição de Atenas se deve a Aristóteles, mais os seus discípulos, que era uma grande equipe, 332-322 a.C. A criação dos gregos, a palestra clássica. Na Grécia e Roma antigas, designava-se uma construção que abrigava uma escola de luta corporal. Funcionava como escola de treinamento e também como local de convívio masculino, onde conversas sobre literatura, filosofia e música eram tão bem recebidas. Bons exemplos de ruínas de palestras ainda existem, então, em Olímpia, Delfos e Pompeia. Na Grécia Antiga, o pedagogo era o escravo que levava a criança à escola. Em muitas ocasiões, era menosprezado e criticado pela função que exercia. Excelente função que todos eles exerciam com a força do coração e com a sabedoria da mente. Os gregos usavam também ostraca. A ostraca é um fragmento de cerâmica ou pedra, normalmente quebrado de um vaso. Essas peças eram usadas para documentar procedimentos oficiais, mensagens curtas, notas e avisos, principalmente por serem um material mais barato do que o papiro ou couro. Graças à sua durabilidade, um grande número de peças foram preservadas. Na Grécia Antiga, em Atenas, o fragmento de cerâmica era usado para votar se uma pessoa deveria ser punida com ostracismo. O que é o ostracismo? Era uma punição existente em Atenas no século V a.C., na qual o cidadão, geralmente um político, que atentasse contra a liberdade política, que cometesse atos ilícitos, era votado para ser banido ou exilado, por um período de 10 anos. O ostracismo foi criado por Clístenes de Atenas, o pai da democracia. Neste momento, finalizamos a apresentação desta série, o que os gregos criaram e fundaram. Deus é protagonista das obras da criação, e o homem, que copia a natureza, imita a perfeição. Frei Vicente de Salvador. Até a próxima.